Leiamos então alternadamente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Meus irmãos e irmãs, Apocalipse, quando você ouve esse nome, ou lê alguma coisa, você se encanta, se amedronta, se anima, se aquieta. Irmãos, Apocalipse significa literalmente revelação. Revelação dada pelo próprio Cristo. No livro de Apocalipse, o futuro, a frente, ele é totalmente descortinado. E os mistérios são desvendados. Não sei você, mas quando eu leio o livro do Apocalipse, eu me sinto assim como transportado junto com João para a eternidade, para ter a mesma visão que ele teve de frente para trás, né? E é uma coisa assim tremenda, porque você vê acontecimentos que já, né, se realizaram, muitos que vão se realizar e coisas que só vão ser realizadas de fato na eternidade. Uma outra curiosidade do livro de Apocalipse é que é muito cheio de figuras, né? Cheio de anjos, cheio de seres diferentes, umas figuras que honestamente, se você for desenhá-las, causam um certo susto, talvez até um pouco de medo. Mas Apocalipse não foi escrito para nos dar medo, nem para nos assustar. O livro de Apocalipse foi escrito para nos trazer consolo, coragem, confiança, paz, alegria, a todos aqueles, obviamente, que creem e amam a Cristo. E há muitos acontecimentos extraordinários no livro de Apocalipse. Porém,
a pessoa mais importante, o destaque do livro de Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. Cristo é o centro não somente dos outros livros das Escrituras, mas inclusive de Apocalipse. Aliás, como o próprio livro diz, em capítulo 4, verso 11, ele é a razão do livro, da história, e a razão de todas as coisas. Depois você pode conferir. E também é muito legal você ler o Apocalipse e ver os retratos de Cristo, as figuras de Cristo. São muitas figuras diferentes para apresentar o Senhor Jesus, que mostra tantos aspectos de quem Ele é, da sua grandeza, do seu caráter. Meus irmãos, é muito importante a gente ter a visão correta de Cristo, a visão que João teve, porque a visão que nós temos de Cristo determina nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento com a igreja, com outros cristãos, inclusive o nosso relacionamento com os ímpios vai ser influenciado a partir do nosso conhecimento e visão do Senhor Jesus Cristo. E aqui Cristo é apresentado, por um lado, como cordeiro, mas também como leão. E todo mundo sabe que são dois animais completamente diferentes. Né? Você não vê cordeiro e leão junto por aqui. Né? Não vai dar muito certo. Né? Um vai ser engolido, vocês sabem quem vai ser. Mas, quando a Bíblia traz essas duas figuras, né, essas duas metáforas para apresentar o Senhor Jesus, está mostrando também vários aspectos da pessoa de Cristo. Fala da sua mansidão e humanidade, como o cordeiro, mas também fala da sua autoridade e da sua força, como a de um leão. Por um lado, fala de Cristo como servo sofredor, que ele foi, mas também fala como um rei vitorioso, um rei vencedor. Então, nós poderíamos dizer que Cristo é um leão para derrotar Satanás, mas também Cristo é um cordeiro para satisfazer a justiça de Deus. Aqui vemos tanto a humanidade como a divindade de Cristo. Vemos Cristo para sempre como Deus homem, poderoso e amoroso. E agindo no universo, agindo na história, e principalmente, meus irmãos, agindo na igreja e por meio da igreja. E nesta pregação, eu quero destacar 3 ações de Cristo em relação ao seu povo. A primeira delas é Cristo, o cordeiro e o leão, abre o livro para o seu povo. Nós lemos aqui, há um livro para ser aberto. Vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, aqui está falando do próprio Deus, o Deus triuno, assentado no trono. E um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E o que significa, meus irmãos, este livro selado? Controvérsias à parte, vamos ao ponto principal. Nós, reformados, cremos que esse livro, né, que está ali fechado com 7 selos, aqui fala dos conselhos e decretos de Deus, que são colocados ali diante do apóstolo João, como em um livro que Deus estava segurando na sua própria mão direita. É uma maneira da palavra de Deus se referir à mente de Deus, à sabedoria de Deus, à vontade soberana e profunda de Deus, os seus pensamentos mais profundos, os seus propósitos mais impenetráveis. Lembra que Paulo declarou isso em Romanos? Profundidade das riquezas, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem? É disso. Então, trata-se de tudo que ainda não conhecemos e que ainda está encoberto para nós. E isso está nas Escrituras, né? As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Está lá em Deuteronômio 29, 29. Então, é um livro que não pode ser aberto por qualquer um, diz aqui o texto. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nenhuma criatura, irmãos, nem anjos. E olha que os anjos assistem, desde que foram criados, na presença do Senhor. Mas eles temiam em olhar, eles mesmos relacionando com o Senhor, não conhecem toda a mente de Deus. Nem demônios,
E a gente precisa dizer isso porque tem muita gente tratando demônios como fosse o mesmo poder de Deus, o mesmo conhecimento de Deus. Não tem, é infinitamente inferior o conhecimento de Satanás, de qualquer espírito maligno. Nem seres humanos, nem ciência, nem mesmo os filhos de Deus podem conhecer hoje toda a vontade de Deus. E não conhecer, às vezes, a vontade de Deus é desesperador. João, quando ele vê o livro e sabe que ali tem coisas que ele não conhecia, ele diz aqui, ele dá esse testemunho, eu caí em grande choro, em grande, quase que desespero. Diz aqui o texto, João chorava muito, né, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Irmãos, todos nós também já choramos e ainda podemos chorar por não entender todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Irmãos, quantas perguntas eu, como pastor, já ouvi que eu não sei responder, eu não soube responder, principalmente quando envolve questões dolorosas, do sofrimento de uma pessoa ou da humanidade como um todo. Quantas perguntas os astrônomos fazem sobre o universo, os engenheiros, os médicos, por mais estudados, com pós-doutorado, mas se encontram diante de situações que eles não sabem o que dizer para os seus pacientes. Tanto conhecimento que nós não podemos sondar. E, honestamente, às vezes isso é assustador. Todavia, irmãos, a mesma palavra que o ancião disse para João, é a mesma palavra para mim e para você nesta manhã. Ele disse o quê? Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Cristo, Ele conhece a mente e o coração do Pai. Ele pode nos revelar não somente a vontade do Pai, mas o próprio Deus Pai, conforme João escreveu. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Mas embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilhem, é interessante como é claro aqui a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai também tem, lembra coisas que ele ainda não revelou para o próprio Filho? Lembra quando Jesus estava aqui, perguntaram, quando vai ser a sua volta? E Jesus fala assim, não sei, saiu o Pai que sabe, eu vim agora, no dia que eu mandar voltar, eu volto. E tranquilidade. Mas ele, sendo também Deus, ele pode ouvir do Pai, tudo aquilo que o Pai quer lhe revelar. E esse é um momento da história ou da eternidade que o Pai abre o livro e fala, filho, agora é a hora de você abrir o livro, não somente para você, mas para todo o meu povo, para todos os meus filhos. Meus irmãos, quantas respostas nós teremos naquele glorioso dia. Isso deve nos trazer esperança, deve nos trazer descanso. Podemos, meus irmãos, nos alegrar em Cristo e em tudo que Ele já nos revelou, no livro que já foi aberto, que são as Escrituras Sagradas. E aquilo que ainda não sabemos ou não compreendemos, que estão no livro eterno do conselho de Deus, Ele nos revelará naquele glorioso dia. Somente Cristo é digno de abrir o livro. Ele é digno por causa de quem Ele é, Deus. Mas Ele é digno também por causa daquilo que Ele fez. Diz aqui, Ele é digno porque Ele venceu. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e venceu como leão. Ele venceu e pode abrir o livro pelos seus próprios méritos. Méritos que eu e você não tem. Mas naquele glorioso dia, Ele usará em favor de todo o seu povo. Que Deus nos ajude nesse santo propósito e nessa esperança bendita de entender que Cristo, o Cordeiro e o Leão, é aquele que abre o livro para o seu povo. Mas, em segundo lugar, vemos aqui uma ação poderosa de Cristo. Cristo, o Cordeiro e o Leão, conhece e resgata o seu povo. No verso 6, nós vimos, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Esse texto tem muitos ensinos, mas um deles é da onisciência de Cristo.
Cristo aqui na terra foi o único homem completamente cheio do Espírito Santo. E aqui, ao falar dos 7 Espíritos de Deus, fala desse Cristo que conhece tudo, conhece todos, inclusive as suas ovelhas, como ele mesmo disse lá em João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu e você não conhecemos, por isso nós devemos tratar as pessoas com cuidado. O mais terrível ímpio que você, na sua opinião, devia ser condenado, preso, lançado às profundezas do inferno, pode ser também uma ovelha de Cristo. E a gente deveria tratá-lo nessa santa expectativa, orar por ele, abraçá-lo, ir até ele e pregar o Evangelho, porque a única maneira de saber se ele é pregando o Evangelho para ele. Mas o Senhor conhece os seus, cada um deles. Mas além de mostrar o conhecimento de Cristo, Apocalipse 4 nos lembra que Cristo é quem resgata o seu povo, é quem redime os escolhidos. Veja o verso 9. Então entoava um novo cântico, dizendo, dignas de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Lembra que a visão de João é de um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, ali na eternidade, ainda levam as marcas dos cravos nas suas mãos. Ainda leva as marcas do sofrimento que ele teve, sofrimento vicário, redentor, em favor da sua igreja, em favor daqueles que creem e o amam. Irmãos, essa visão é a mesma visão que João Batista teve quando viu Jesus a primeira vez como adulto no ministério. Este é o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo. A mesma visão que Pedro tem e escreve na sua primeira carta, quando ele diz que nós fomos resgatados não com ouro e não com prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um resgate não somente de uma nação, não somente de um povo, não somente de uma tribo, mas diz as Escrituras aqui, com teu sangue compraste para Deus que procedem de toda a tribo. Sabe aquela tribo urbana que a gente abomina? Pois é, ali também tem gente de Deus, que nós precisamos encontrar. Sabe aquela língua difícil que a gente amaldiçoa, que não quer aprender, ou que acha que é uma língua demoníaca? Pois é, ali também tem gente que o Senhor comprou com seu precioso sangue. Sabe aquele povo que faz maldades terríveis, que muitos até pedem que Deus mata todo mundo? Você devia se arrepender disso, porque ali também há gente que Deus vai salvar, que Deus vai resgatar. Ele morreu por essas pessoas, por cada nação. Ou seja, Cristo, o leão da tribo de Judá, se tornou o leão de todas as tribos. Louvado seja Deus. Isso também Cristo já havia anunciado no seu ministério terreno. Lembra que em um certo momento Jesus falou, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Irmãos, eu tomo essas palavras de Jesus para falar para a igreja presbiteriana de Jardim Camburi e para cada membro desta igreja. É muito bom estar nesse aprisco, né? Bom, é muito bom congregar, ser alimentado, cuidar da nossa família. Mas quando nós sairmos daqui, nós temos que lembrar que há ovelhas de Deus que não estão neste aprisco, e nenhum outro aprisco do Senhor, e cabe a nós buscá-las. E cada um deveríamos viver o nosso dia a dia, no trabalho, no lazer, perguntando ao Senhor, Senhor, aqui é uma ovelha do Senhor, para que eu possa, em Teu nome, trazê-la para o aprisco do Senhor. Meus irmãos, em todo o planeta Terra, no meio de todos os povos, ainda há ovelhas de Cristo para serem encontradas e resgatadas. É por isso que a igreja precisa também fazer missões, pregando o Evangelho em todo lugar. E essa é uma das implicações do versículo 10, olha aqui o que diz. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Cristo não somente nos resgata, mas nos coloca numa posição de privilégio, de sacerdotes. Sacerdote é uma pessoa que tem compaixão, que olha para aquele que está morrendo no seu pecado, no seu vício, na sua miséria, e intercede, Deus tenha misericórdia dessa pessoa.
E esse sacerdócio, Deus não deu só para os reverendos, não, deu para cada cristão. De abençoar e de resgatar. Cristo não somente nos resgata, mas nos torna instrumentos para resgatar a outros. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, cremos que Cristo, o Cordeiro e o Leão, abre o livro, conhece e resgata as suas ovelhas, mas, em terceiro lugar, ele também recebe a adoração do seu povo. E quando você lê de novo o texto, observe essa sequência linda. Eu lembrei aqui do nosso Ministério de Louvor, do coral, dos arranjos, porque aqui tem um arranjo aqui especial. Vocês observaram que algumas músicas nós começamos cantando assim devagarinho, alguns cantam, nem todos da equipe cantam, daqui a pouco aumenta a intensidade, o volume. É mais ou menos isso que acontece aqui. Primeiro, se você ler o verso 7 e 8, você verá que Cristo recebe o louvor e a adoração somente da igreja, que aqui é representada pelos 24 anciãos, que é uma metáfora para falar da igreja. Diz o texto, vendo, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico. Cada cântico entoado em espírito e em verdade, Deus ouve e recebe como louvor a Ele. Nós não temos problema em conhecer outros tipos de música, e se for uma letra que não ofende a santidade de Deus, podemos cantar. Mas a primeira música, a primeira canção na boca de um cristão, deve ser músicas de louvor e de adoração ao Senhor. E é isso que aqui a gente vê, orações e cânticos que são ouvidos pelo Senhor por causa da igreja. Cada reunião de oração, cada pequeno grupo, Deus está ouvindo. Mas o coral de adoradores vai crescendo. Se você observar o verso 11, nós vamos ver aqui que além do louvor da igreja, Cristo agora se junta à igreja, diz a palavra, milhões e milhões e milhares de anjos. A igreja que inicia ali o louvor. E os anjos, que também sempre adoraram o Senhor, agora se junta à igreja, e diz aqui a palavra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto por receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra, a glória e o louvor. E eram anjos que não foram caídos, que não foram resgatados. Então, na prática, eles não entendiam bem o evangelho e nem a obra. Lembra que Pedro fala que os anjos queriam perscrutar o evangelho, entender por que esse negócio de Cristo ter vindo? Mas mesmo não conseguindo compreender todo o conselho de Deus, eles sabem que Deus fez o que tinha que fazer, e eles glorificam a Deus pelo resgate da sua igreja. Mas o coral aumenta. No terceiro momento, Cristo recebe a adoração, não somente da igreja, dos anjos, mas de toda a criação. E aqui ele usa uma figura de linguagem chamada prosopopeia, que é quando você dá voz, atribui a seres inanimados sentimentos humanos, ações humanas, porque ele fala que todas as criaturas também começaram a cantar, as pedras, as árvores, os animais e tudo, mas de fato é uma maneira de dizer, olha, todas as criaturas, todo o universo, envie que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Num dos momentos de passeios nossos, lá em Lisboa, nós fomos no oceanário. Nunca tive um oceanário. Quem nunca foi, se puder, parece que aqui no Rio de Janeiro tem um agora. É lindo, você se sente dentro do mar, Tubarões, tantos peixes enormes, enfim, todas as criaturas, mesmo no mais profundo abismo, Existem aí pelo menos 4 ou 5, alguns dizem até 10 mil metros de profundidade em algumas partes do oceano. Todas as criaturas se juntam
adorando ao Senhor. E o texto diz que novamente a igreja diz amém. E assim Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Santo Espírito recebem a adoração por toda a eternidade por vir. Quero ainda, neste final da pregação, fazer algumas pequenas considerações e aplicações. Primeiro, meus irmãos, chamar a atenção para o seguinte fato. Nós vivemos num mundo cheio de ideologias, filosofias, regras. As próprias igrejas vão inventando doutrinas, teologias, um monte de coisa. E no meio disso tudo, a coisa mais fácil que tem é perder a visão de quem é Cristo. Não deixe que isso aconteça com você. Olhe para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que sempre reavive e traga a visão do Cristo das Escrituras. Aqui, no caso, figurado como o Cordeiro e o Leão. Nunca perca a visão de quem Cristo é e de quem Cristo faz. Cristo, o Cordeiro e o Leão, abre o livro para o seu povo. Irmãos, nós devemos nos alegrar em Cristo e conhecer a Ele, e conhecer quem somos nós nele, conhecer a história que Ele tem construído. Deus já tem nos mostrado muitas coisas na nossa jornada terrena. Mas eu sei que diante de tribulações, de dores, muitas vezes nossa visão fica ofuscada. Mas Cristo está conosco para nos ajudar e para nos consolar. E principalmente, irmãos, vamos descansar e nos alegrar, porque aquilo que ainda não conhecemos será um dia revelado, quando Cristo abrir o livro do eterno conselho de Deus. Nunca deturpe um ensinamento bíblico que você não entende. Seja humilde e fala: Deus, eu não entendo, mas eu aceito, porque está revelado. E aguarda aquele glorioso dia que o Filho haverá de abrir o livro para que nós conheçamos. Cristo, o Cordeiro e o Leão, conhece e resgata o seu povo. E a boa notícia é que hoje pode ser o dia do resgate da sua vida, se você ainda não foi resgatado. O Redentor vive e pode libertá-lo de toda prisão, de todos os grilhões, de toda escravidão. Creia no Senhor Jesus, creia em Cristo, confie no seu poder, confie que há poder no sangue de Jesus para libertá-lo, para purificá-lo. E lembre-se que você não foi apenas resgatado, você foi comprado, ou seja, você não é dono de si mesmo. Eu falo com muito carinho, mas meus irmãos, se vocês realmente são convertidos e regenerados, não podem viver como se fosse dono de si mesmos. Às vezes a gente vê membro da igreja que a gente vai conversar com o irmão, abre a Bíblia, meu filho, você precisa mudar isso daqui, a pessoa vem com 4 pedras nas mãos, não, na minha vida mando eu, e a minha privacidade, você está invadindo. Querido, quando você se rendeu a Cristo, você perdeu a sua vida para Jesus. Ele é o dono. E como igreja de Cristo, nós temos que zelar para que você ande na presença do Senhor. O ídolo da sua liberdade, aliás, um dos maiores ídolos da humanidade hoje é a liberdade, é a privacidade, a autonomia, ninguém encosta. Balela, são os mais escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades e desse mundo vil. E nós que somos de Cristo, pertencemos a Ele 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Além disso, meus irmãos, uma vez que fomos resgatados e conciliados, nós precisamos deixar-nos ser guiados por Cristo na missão de resgatar e reconciliar e salvar outros. Cristo, o Cordeiro e o Leão, recebe a adoração do seu povo. Então, o nosso culto não é somente aqui. Aqui é um culto importante, mas o nosso culto continua lá no trabalho, lá no lazer, lá dentro de casa, na escola. Deus nos chama a abandonar todos os ídolos. Você quer saber se você tem algum ídolo hoje? E todos nós lutamos com ídolos todos os dias. Todos nós precisamos todo dia, no poder de Cristo, confessá-los, abandoná-los e destroná-los. Pense naquilo que você mais confia, se é em Deus ou na sua força, no seu trabalho, na sua coragem, seja no seu caráter, seja na sua religiosidade, na sua perfeição. Pense naquilo que você mais ama, que você devota mesmo a sua atenção. Pense naquilo que você realmente tem uma devoção, que é como um Deus. Pois é, deixa de servir ao próximo, deixa de servir a Cristo por causa de coisas pequenas, é um ídolo.
mas Cristo, Ele nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus comunitariamente, de forma regular e frequente, junto com o seu povo, congregados como igreja. Irmãos, reunirmos aqui, no mínimo, uma vez por semana, dominicalmente, é um mandamento e um privilégio, e é um testemunho ao mundo. Cada crente que adora o Senhor, cada igreja plantada que adora a Deus, está testemunhando ao mundo quem é Deus. Nós temos aqui uma visão de João, apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Mas muito antes de João nascer, houve um profeta chamado Isaías, que ele teve uma visão parecida. Olha o que diz lá em Isaías 65, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso que Isaías viu, é possível e vai acontecer, quando Cristo, Cordeiro e Leão, se revelar na sua gloriosa volta. E pela graça de Deus, eu estarei lá. E pela graça de Deus, eu quero te ver lá. Amém, meus irmãos?